Bom, vou mostrar o abate do árbitro para comparar com a build anterior. O dano aumentou muito desde que eu troquei para utilizar os twisters agora. No início eu não estava usando a ranqueada, eu estava precisando de dinheiro para pegar ela, mas como eu dropei ela ontem, então, por que não equipar-me ela mesmo? E economizou um trabalhão de ter que ficar farmando, conseguir ter dropado. Agora com a hackeada, tá matando o Abziri no único combo. E o Doriane também. 9, 10 milhões de HP de uma vez só. Também consegui ajustar a trid. Agora consigo casar os 3 elementos muito fácil. Tá os 3 elementos quase sempre estacados. Principalmente quando matando inimigos normais. Deu um pouquinho de trabalhinho de fazer isso, mas eu consegui fazer mexendo nas joias. Bom, começar explicando a build do Whirling Slash com os Twisters. A ideia é que você spawna os tornadinhos com o Whirling Slash e espalha eles com o Twister, você teria vários tornados. Para cada quantidade de 3 stacks até, você spawna mais deles. A ideia da build é você utilizar o Detaming. O anel estava um pouco caro no início da liga, mas agora já está por volta dos 3 Divine, um pouco mais acessível. Que ele vai infundir os 3 elementos no seu tornado, o de gelo, raio e fogo. Aí nisso você ganha os 3 elementos. Aí você utiliza a primeira mão com uma lança de ataque speed e a segunda com a lança de dano com um cetro de dano também. A ideia é que você caste o Whirling Slash o mais rápido possível para que você já possa castar os tornados. Agora uma coisa muito importante na build que é utilizar essa passiva escondida aqui, que é o Taumaturgical Dynamism. Onde é que ela tá? Ela fica aqui embaixo na árvore de passivas. E quando você gerar alguma charge, dependendo dos requerimentos de atributo que você tem nas suas skills, no caso eu tenho praticamente só skill de destreza e inteligência, esse aqui vai gerar a certa quantidade de tempo as frenzy charges e a power charges. A frenzy charge você vai usar para barragem, que vai fortalecer o seu próximo skill de lança ou de arco e repetir ela várias vezes. Aí você vai castar isso junto com o Twister para espalhar vários dele. Você já ganha umas 3 ou 4 frenzy charges. E as Power Shards você vai usar para ganhar um pouco de bônus de crítico. Então você vai dar um rolamento para ativar a ascendência, 3 vezes o Slash, barragem e casta os Twisters. Aí você lotar a tela inteira de Twisters. Nesse caso você utilizaria essa ascendência daqui, que é muito importante, o Primal Bounty. Que ela vai fazer com as suas skills melhoradas com elas. Vai ter mais velocidade de projétil. E vai ter até 6 projetos adicionais, porque você pode ter 3 stacks aqui. Aí quando você vai gastar esses 3 na rolagem, ataque, barragem, solta tudo. Aí eu estou utilizando um idol que me permite ter chance de não gastar as shards, de não consumir elas, tanto nessa skill, tanto quanto pela que eu vou mostrar depois. Vou começar explicando as skills. Eu tenho aqui o ursinho que reflete parte do meu dano para ele, 18%. Eu coloquei 3 joias de resistência, uma ação de dano, uma de resistência elemental, uma de maior. E essa aqui que ele vai continuar vivo até por 20 segundos quando ele chegar a vida zero. Você continua refletindo dano para ele enquanto ele está nesse modo, então isso aqui ajuda bastante, porque eu não estou investindo em nada em vida de compêndio. E aqui eu te refleti 10% de dano para ele e você se furar a parte do dano que você toma. Aqui tá igual fazendo na build anterior, eu coloquei mais área de efeito, refletiu o choque para mim, para causar um choque mais forte, mais chance de crítico para causar o choque. E a cegueira. Esse aqui é o Primal Bounty da ascendência, que vai gerar mais projéteis de velocidade de projétil. Esse aqui permite que você use ele 3 vezes no total quando você ativa. Então você pode, por exemplo, dar o dash, soltar 3 vezes, soltar, dar dash de novo, soltar de novo, 3 vezes e solta de novo. Então permite você fazer isso 3 vezes. É um pouco carinho, não é tão necessário assim caso você esteja usando as frenzy shards, mas ajuda bastante na qualidade de vida da build. Aqui é o peso de fogo, eu troquei, se não me engano, o negócio de regeneração do frasco de vida por precisão, caso tenha algum inimigo com alguma precisão especial. Isso aqui é bem importante, a Charge Regulation. Isso aqui ela vai consumir suas frenzy charge e power charge a cada 12 segundos, mais ou menos. 12,4 segundos. E vai aumentar o seu crítico total e skill speed quando você tiver as frenzy charges. Então isso aqui ajuda muito a ter o crítico, que é importante na build. E ajuda um pouquinho também com o speed. De vez em quando você pode gerar Endurance Shard, mas elas não vão durar muito.
Aqui está a skill principal de dano, que ela causa os 3 elementos, fogo, gelo e raio. Lembrando que como ela tem infusão de 3 elementos, ela dá um pouco mais de dano. Ela ganha 50% de cada tipo de dano com os 3 elementos. Ela está com 73% de taxa crítica e 420 de dano. Mas lembrando que eu estou aqui com a usando Blind, ela ganha mais taxa e mais dano crítico ainda. Fora os chances de dano crítico que você aplica no inimigo, por conta de algumas passivas que você tem na árvore. Então você vai colocar aqui mais velocidade de projétil e fazer converter o seu dano de projétil para dano a mais, porque você tem 200% da ascendência quando você consome isso daqui. Vai colocar o salvo, que vai ter 6 selos, e cada selo gera um projétil a mais. Você pode ter 6 deles, então isso aqui vai estacar até 6. Então é isso aqui que faz você spawnar tanto projétil assim. No Slash eu botei o Rage, para você gerar o Rage para dar 30% de dano a mais quando você estiver batendo inimigos. 35% de attack speed, e quando você causa crítico, você vai ganhar mais dano de fogo. Área de efeito, e o Blind, também tem um Blind aqui. Mas lembrando que caso você queira comprar essa gema daqui, Higward's Ferocity, você ganha 30% de attack speed. Então você poderia tirar ou área de efeito ou o blind dessa skill para você ter mais attack speed e castar ela mais rápido. E você poderia chegar a usar ela para se movimentar pelo mapa também, caso você tenha esse attack speed todo. E caso eu tenha uma lança com 2.4 de attack speed. Então, como eu tenho aqui uma runa de mais chance de gerar shards, eu perco um pouquinho de attack speed nisso. Então você poderia juntar essas duas coisas para utilizar o Ring Slash para se movimentar pelo mapa, é uma opção também. O Ghost Dance está igual como antes. Agora um detalhe que eu troquei no interlúdio, a passivinha aqui, pelo em vez de resistência global, eu coloquei redução de cooldown, que vale tanto para barragem quanto para o Ghost Dance, para eu recuperar o meu escudo de energia. O Dance eu fiz um negócio diferente agora também, eu coloquei o Culmination para ele consumir o combo e gerar Power Shards, com essas duas skills aqui. Eu mantive o Blind e o Rage nele. Agora eu estou usando o Herald of Ice, que eu deveria, acho que está só no segundo set. Tá com dano elemental, área de efeito. Dano elemental, mas não pode infligir imensos. Isso aqui é quando ele tão longe, ele vai causar mais dano. E mais um de suporte de cold. Agora lembrando que você não deve colocar no Herald of Ice esse cold attunement, que ele vai reduzir em metade o dano de fogo e de raio. E você tem muito dano adicional de fogo. Então você até perderia dano se você colocasse isso aqui nessa pedra. Tem que acabar desse detalhe. Aqui está o barragem, com 25% de chance de não remover as shards, juntando com mais 10 do torso e 10 da passiva. Um total de 45. Aqui 20% de chance de consumir de ter o dobro do efeito das charges. Redução de cooldown e cast speed. Então esse aqui tem uma chance bem grande de não consumir. Dessa vez consumiu, esteve. Como é que tá as árvores da passiva? Eu removi as passivas aqui de baixo, removi todas de companion. Eu peguei mais de crítico aqui em cima. Eu removi esse daqui de escudo de energia com base na evasão do torso, porque eu tô precisando de 6 passivas para chegar ali, então acaba dificultando um pouco. E eu troquei o elmo, em vez de usar a Star Conjures Red, que transfere mais dano pro pet. Eu acho que não vale muito a pena você investir em trocar isso aqui por escudo de energia. Simplesmente continua usando a Star Conjure e para pegar o escudo de energia você gasta 6 passivas ali. Você tira essas 4 de evasão daqui, mais 2 de algum lugar aqui, pega lá e você vai ter praticamente a mesma resistência. Eu não percebi muita diferença nisso. Ah tá, e caso você não tenha a Rakiata, você utilizaria esse amuleto daqui, que quando você causa crítico você vai ignorar a resistência elemental, que ajuda bastante, você não precisa se preocupar em causar maldição nem nada. Passivas de crítico, eu utilizando aqui a joiazinha que nem eu estava na bem anterior, mantive ela, não precisava. Agora um detalhe muito importante que tem é a joia nova, que vai causar dano extra de fogo, de gelo e de raio. Então você tem 60% de dano como o fogo do cetro, então você tem que equilibrar um pouquinho o gelo e o raio com essa pedra, para a Trinity funcionar certinho. Que é essa skill daqui. Você ganha 6% elemental para cada 30 de afine, você pode ter 300 no total, sendo 100 de cada elemento. Então eu utilizo esse Idol aqui, que dá 20% de chance, quer dizer, 20% de dano com um elemento aleatório extra, então pode ser raio, fogo ou gelo, ele vai ficar alternando. Um detalhe é que ele come 20% de todas as resistências elementais, então é bem chatinho utilizar esse Idol daqui. Aí eu uso ele principalmente para equilibrar a Trinity.
E utilizo isso aqui para ganhar dano de gelo e raio também, para equilibrar um pouco o dano com isso. Eu estou utilizando agora também, porque me permite alocar diretamente as passivas no raio dela. Estou pegando as duas de crítico daqui. Esse aqui que faz parte do dano que eu tomo pra mana e bastante attack speed. E aqui o dano de projétil, que está no segundo set de armas, não está no primeiro. E mais chance de crítico contra inimigos cegos, que a gente causa sempre. Então a ideia é que no set 1 a gente tenha as passivas de attack speed. E no set 2 as passivas de dano. Nisso eu consegui equilibrar os 3 elementos. Estou utilizando o espírito no amuleto e no cetro. Eu vim por remover agora as Deflection Chance. Eu perdi relativamente bastante evasão, retirando praticamente todas as passivas de evasão que tem lá na árvore. E por conta de ter os 20% de resistência elemental a menos aqui e os 10% desse negócio aqui, eu tive que tirar o Deflection e colocar mais resistência elemental no resto do equipamento. Um detalhe muito importante no equipamento também, em vez de ter attack speed aqui e o dano aqui, também tem que ter skill effect duration na bota. Você nem precisa de velocidade de movimento, nem nada específico demais na bota. Você tendo isso aqui não tem problema, você pode até utilizar a skill para andar mesmo. Você pega aí algo para inteirar os seus atributos ou resistência no geral, como precisar. Se puder ter evasão, o escudo de energia é bom também. Mas o principal é esse skill effect duration, que vai fazer os tornadinhos durar muito mais. Dura um tempão aqui, você casta uma vez e mata praticamente qualquer boss, por ter duração aumentada. Caso você não queira comprar esse cetro, utilizar esse cetro daqui, que é um pouquinho mais caro também, tem esse outro, que em vez de dar 60% de dano a mais, ele vai dar só 25%, porém ele tem atributo de força, e fica um pouco mais fácil equilibrar o dano no geral, porque como eu tenho pouco dano de gelo e raio adicional, facilitaria um pouco você ter um pouco menos para destacar o trade. Mas a diferença de dano entre os dois é bem grande, então eu fiz um esforço a mais para utilizar esse cetro daqui. Eu acho que é isso, é o geral da build. Qualquer pergunta pode deixar no comentário. Eu vou deixar o link do personagem e do POB que tem. E com isso, até.